1 Reis, capítulo 3, versos 16 a 28, a palavra do Senhor diz: Então vieram duas prostitutas ao rei Salomão e se puseram perante ele. Disse-lhe uma das mulheres: Ah, senhor meu, eu e esta mulher moramos na mesma casa, onde dei à luz um filho. No terceiro dia, depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas. Nenhuma outra pessoa se achava conosco na casa. Somente nós ambas estávamos ali. De noite, morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. Levantou-se à meia-noite, e enquanto dormia a tua serva, tirou-me a meu filho do meu lado e o deitou nos seus braços. E a seu filho morto deitou nos meus. Levantando-me de madrugada para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto. Mas reparando nele pela manhã, eis que não era o filho que eu dera à luz. Então disse a outra mulher: Não, mas o vivo é meu filho, o teu é o morto. Porém esta disse: Não, o morto é o teu filho, o meu é o vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei: Esta diz: Este que vive é meu filho, e teu filho é o morto. E esta outra diz: Não, o morto é o teu filho, e o meu filho é o vivo. Disse mais o rei: Trazei-me uma espada. Trouxeram uma espada diante do rei. Disse o rei: Dividi em duas partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. Então a mulher cujo filho era vivo falou ao rei, porque o amor materno se aguçou por seu filho, e disse: Ah, senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e por modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia: Nem meu nem teu seja dividido. Então respondeu o rei: Dai à primeira o menino vivo, não o mateis, porque esta é sua mãe. Todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido, e todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. O início do primeiro livro dos reis conta a história do final do reinado de Davi, a sua morte e a sua sucessão pelo seu filho Salomão. Salomão, ao chegar ao trono, tinha plena consciência de que ele era incapaz de cumprir a tarefa de governar com sabedoria o povo de Deus. E então ele ora ao Senhor, pedindo pedindo um dom de uma mente entendida, uma mente que fosse capaz de discernir a diferença entre o certo e o errado, entre o bem e o mal, para o bem do povo de Deus. E Deus se alegrou tanto com esse pedido de Salomão, que ele prometeu dar-lhe exatamente o que havia pedido: um coração sábio e inteligente. E juntamente com isso, Salomão adquiriu cada vez mais riquezas e fama internacional. O texto que nós acabamos de ler é sobre o episódio que exemplifica para nós leitores a profundidade dessa sabedoria de Salomão. Um dos episódios mais famosos aí do seu reinado, retratados em obras de arte e até mesmo citado em livros, filmes e séries. Você está vendo aqui, pedi o pessoal do Data Show para colocar novamente, você está vendo aqui um quadro do pintor francês James Tissot, que retratou esse episódio ali, um quadro pintado entre 1896 e 1902, em que ele tenta trazer isso de maneira bastante vívida, com as suas pinceladas, com as suas cores, esse quadro sobre esse episódio. Como nós vimos, aqui Salomão é posto à prova, tendo que resolver um enigma muito difícil. Duas mulheres vêm até ele, descrevendo uma situação que é, no mínimo, lamentável. Nós temos aqui um bebê morto e duas mulheres debatendo entre si sobre quem era a mãe do bebê vivo. Cada uma contando a sua versão da história na tentativa de convencer o rei.
Segundo a lei que Salomão deveria seguir, para ele resolver esse caso era muito fácil. Bastava o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Essas pessoas seriam chamadas à presença do rei e então estaria tudo resolvido. Eles conseguiriam saber claramente quem era a mãe desse bebê vivo. Só tinha um problema, que o versículo 18 nos conta. Não havia testemunhas. Naquela noite, só havia aquelas 2 mulheres naquele quarto. Então, era a palavra de uma contra a outra. Toda pessoa que já tentou resolver alguma espécie de disputa sem testemunhas, sabe o quão difícil pode ser determinar o que realmente aconteceu. Os pais, as mães inclusive, sabem, muitas vezes enfrentam essa dificuldade quando nós temos a briga entre 2 filhos. Os professores, muitas vezes têm que resolver algum problema ali na escola entre 2 estudantes que resolveram brigar entre si. Os empregadores, às vezes, enfrentam dificuldade quando tentam resolver uma disputa no local de trabalho. Os pastores acham difícil chegar a uma conclusão, discernir a verdade quando você tem que aconselhar em meio a um conflito familiar, em meio a um relacionamento abalado. Há momentos, meus irmãos, em que a única pessoa que realmente conhece a verdade é o próprio Deus. Mas para resolver esse mistério, Salomão toma a decisão mais cruel e mais bizarra possível: cortar o bebê pela metade e dar metade a cada mãe. E claro, nós, leitores, percebemos muito bem que essa não era a real intenção de Salomão, tá? Fique tranquilo que Salomão não iria fazer isso se tudo desse errado. Esse era, na verdade, um teste que revelaria o coração de cada uma daquelas mulheres. E de cara, esse terrível decreto de Salomão teve o efeito desejado. Assim que a verdadeira mãe ouviu o que Salomão pretendia fazer com aquela espada, os seus instintos maternais se manifestaram. Ela possuía um vínculo profundo com o seu filho recém-nascido e faria qualquer coisa para salvá-lo, inclusive dar o seu filho para uma outra mulher. Se isso fosse salvar-lhe a vida, pode ficar. A minha inimiga pode ficar com meu filho. E assim, Salomão descobriu quem era a verdadeira mãe. Eu quero que você perceba que o texto, meus irmãos, como a gente está bem acostumado a falar aqui, o texto da Bíblia, o texto de 1 Reis, é muito, mas muito bem construído. Esse autor, ele era extremamente capacitado e ele pensou, palavra por palavra, que ele iria usar aqui nesse texto. Tanto é que, se você notar, a palavra mãe só aparece depois que o mistério já está resolvido, depois que o rei chega à sua conclusão, ao dar o seu veredito, aí sim que a palavra mãe aparece. Até aqui, aquelas mulheres tinham sido apresentadas de outras maneiras. O texto já começa dizendo que elas eram prostitutas, chama elas simplesmente de mulheres. Uma disse tal coisa, a outra respondeu outra coisa. Mas quando nós temos a manifestação desse amor materno, aí sim a palavra mãe aparece. Aí sim o rei pôde chamar alguém de mãe. E tudo isso é colocado aqui, tudo isso acontece a partir de um comentário do próprio narrador, no versículo 26. Olha aí comigo novamente, ele diz: então, a mulher cujo filho era o vivo falou ao rei, porque o amor materno se aguçou por seu filho. Se você puder, grife aí na sua Bíblia essa expressão: amor
materno, porque ela tem um papel muito importante aqui nesse texto, e ao mesmo tempo ela lança luz a outros textos da Bíblia. E aproveitando a ocasião do Dia das Mães, esse vai ser o nosso foco nessa rápida mensagem que eu tenho para vocês hoje. Me permitam usar um pouquinho do hebraico, prometo que não vai ser muito difícil, tá? Mas amor materno aqui é uma expressão que no hebraico, no idioma que o Antigo Testamento foi escrito, é uma palavra só, é rahamim. É uma palavra que está no plural, e a raiz dessa palavra, rehem, é uma palavra no singular, que é a mesma utilizada para útero. Ou seja, rahamim é uma palavra que nos convida a imaginar os sentimentos de uma mãe pelo seu filho vulnerável. Ela transmite uma emoção interna que vem do mais profundo íntimo. Tanto é que em outros lugares da Bíblia, ela é traduzida como ficar muito comovido. Aqui na história dessas mulheres, nós vemos que a verdadeira mãe fica profundamente abalada com aquela decisão do rei. Ela prefere que a outra mulher leve o seu bebê inteiro a ver o seu filho morrer. Ou seja, rahamim é essa expressão do amor materno, essa compaixão quase que inexplicável que revelou quem era a verdadeira mãe. Existem outras duas passagens da Bíblia que essa palavra é utilizada junto com o verbo aguçar, como acontece aqui, o verbo aquecer também. A primeira é na história de José, junto com os seus irmãos, quando José já era governador do Egito, e pela segunda vez os seus irmãos retornam com Benjamim. Quando José os reconhece e vê o mesmo filho da sua mãe, o Benjamim, é dito no texto bíblico que José se comoveu profundamente, que as suas misericórdias se aqueceram a tal ponto que ele teve que se retirar e ir para um quarto isolado, sozinho, chorar. Também no livro do profeta Oséias, Deus diz a Israel o seguinte: o meu coração se comove dentro de mim, as minhas misericórdias, os meus rahamim, uma a uma se acendem, se aguçam, se manifestam de amor por vocês, de amor pelo meu povo amado que me abandonou, mas que eu prometo resgatar. Percebam que interessante, meus irmãos. Curiosamente, apesar de Deus na Bíblia nunca ser descrito como uma mulher, sempre ser colocado numa metáfora de pai, é com essa palavra, rahamim, amor materno, que os autores bíblicos descrevem a compaixão que Deus tem pelo seu povo. Descrevem o caráter misericordioso de Deus. O amor de Deus por aqueles que Ele criou é comparado ao amor de uma mãe por seu filho. Por exemplo, quando os israelitas estão sofrendo opressão no Egito, e Deus então ouve o seu clamor, é dito que Deus foi movido por sua compaixão para resgatá-los. Depois, quando estão viajando pelo deserto perigoso, os israelitas sentem fome, sentem sede, e Deus então mais uma vez se mostra misericordioso, cuidando deles como seu próprio filho. Ele provê tudo o que eles precisavam: comida, água, roupa. Ele os guiou pessoalmente. E então, quando Deus revela o seu próprio caráter a Moisés e ao povo, lá em Êxodo 34, a primeira palavra que ele utiliza é que ele era um rahum.
Ele é misericordioso, Ele é compassivo. Essa expressão, então, vai nos dar a ideia de uma compaixão aquecida, uma misericórdia que anda a segunda milha, que está pronta a perdoar o pecado e a trocar o juízo por graça. Não é isso que muitas vezes vocês, mães, têm que fazer? Sabem que o filho está seguindo um caminho errado? Tentam chamá-lo de volta? E mesmo quando o filho insiste em não voltar, o seu coração se aquece de compaixão, de misericórdia, do desejo de vê-lo de volta junto a você. Assim é o amor materno de Deus, meus irmãos. Ele está sempre presente, nunca nos esquecendo ou nos abandonando, sempre nos recebendo de braços abertos, sempre pronto a nos perdoar quando abandonamos os nossos caminhos egoístas, esperando pacientemente crescermos. Mais uma vez, o amor de Deus por aqueles que Ele criou é comparado com o amor de uma mãe por seu filho. E aqui é importante nós reconhecermos, cá entre nós, que nem toda mãe ama assim. Talvez nós não tenhamos sido amados assim por nossa mãe. Ou mesmo nós não tenhamos amado os nossos filhos dessa maneira. Cada mãe, nós sabemos, vai ter a sua personalidade. A própria Bíblia nos traz diversos exemplos de mães, todo tipo de mãe, literalmente, deixando claro que nenhuma delas era perfeita e nenhuma delas era sem erro. Todas elas eram diferentes. Nós vemos na história de Rebeca, por exemplo, a história de uma mãe que amava mais um filho do que o outro, a ponto de ajudar Jacó a conseguir a bênção que estava reservada para Esaú. Temos na história de Noemi, uma sogra que amava a sua nora como uma filha. Nós temos na história de Agar, uma mãe que foi expulsa de sua tenda, passou a viver como uma mãe solteira e recebeu do próprio Deus um poço no deserto. Nós vemos a história de Ana, que com amor profundo dedicou Samuel para o serviço a Deus. Ou mesmo Joquebede, que amou tanto seu filho a ponto de desafiar a ordem de Faraó e assim confiou no cuidado de Deus com relação ao destino de Moisés. No Novo Testamento temos Lloyd e Eunice, avó e mãe que nutriram cuidadosamente a fé que Timóteo tinha. E claro, temos também Maria, mãe de Jesus, que provavelmente teve os seus estranhamentos ali com aquela criança que era incomum, mas que estava aberta e disponível para ser usada por Deus. Todas as mães, todas diferentes, todas registradas no livro de Deus, todas alcançadas pela graça do Senhor, pela sua compaixão. Todas foram amadas e alcançadas pela compaixão de Deus. Especialmente nesse Dia das Mães, meus irmãos, é importante que você, mãe, se lembre disso. Você é alvo da compaixão do Senhor, do seu amor divino. Mesmo que você não tenha ganhado um café da manhã na cama hoje, ou não tenha recebido um cartão, um presente, não é isso que define a sua maternidade.
Não é isso que limita o quanto Deus te ama e sempre te amará. Não é. A Bíblia também diz, meus irmãos, que apesar de Deus constantemente expressar a sua misericórdia ao seu povo, os israelitas se afastaram, vez após vez, dos seus caminhos. Eles rejeitaram essa compaixão do Senhor e, em vez disso, adoraram a outros deuses. Pior, não trataram uns aos outros com compaixão, mas agiram com violência. E toda essa rebelião com que eles viviam, toda essa disposição negativa do seu coração, resulta no exílio, resulta na dispersão deles entre as nações. E é nesse momento sombrio na história de Israel que nós chegamos ao livro do profeta Isaías, em que o próprio Deus se compara então a uma mãe cheia de rahamim pelo seu bebê. Nós lemos esse texto no início do culto. Você se lembra dele? Ele diz: pode a mãe esquecer-se do seu filho que ainda mama, ou não ter compaixão, não ter rahamim do filho do seu ventre? Mesmo que ela se esqueça, eu não me esquecerei de você. Em outras palavras, meus irmãos, Deus está cheio de compaixão para resgatar o seu povo. E quando nós seguimos lendo o Antigo Testamento, nós vemos que Deus faz isso entrando na humanidade, entrando e experimentando o nosso sofrimento. Isso aponta para o tempo em que Jesus entra em cena. Ele aprofunda a compaixão de Deus em forma humana, porque Jesus é movido também por compaixão para entrar no sofrimento humano e experimentar a própria morte para nos resgatar e nos levar para perto de Deus. A compaixão de Deus é tão grande e forte, meus irmãos, que Ele sim permitiu que o seu único filho fosse morto para que nós nos tornemos seus filhos amados e não morramos eternamente. Ele sim ressuscitou o seu único filho dentre os mortos, para que eu e você possamos experimentar de maneira viva e perene essa compaixão com que o nosso Deus nos ama. Rahamim, o amor materno de Deus, está então diretamente relacionado a sustento, cuidado, proteção, preservação, direcionamento, perdão, acolhimento e resgate. Talvez você seja um filho ou uma filha que, ao ler a história dessas duas mulheres, ao pensar sobre esse rahamim, chega à conclusão de que não experimentou esse amor materno, de que a vida, os dramas, as diferentes personalidades geraram grandes empecilhos para que sua mãe não pudesse, ou mesmo não soubesse, expressar esse amor a você. Perceba que não é à toa que compaixão, rahamim, é um dos traços do caráter de Deus mais enfatizado no Antigo Testamento. Você tem Deus se colocando como misericordioso em Êxodo, em Deuteronômio. Você tem Deus se colocando como misericordioso no livro dos Juízes, em 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, Neemias, Salmos. Ao longo de
todos os livros proféticos. Primeiro traço de caráter de Deus: misericordioso. Não é à toa isso, meus irmãos. Isso acontece porque Deus quer que nós tenhamos a certeza de que a sua misericórdia, o seu amor materno, mesmo que nós não saibamos exatamente o que é isso, mesmo que por qualquer motivo nós não tenhamos experimentado isso em nossa vida, pode ser experimentado porque Ele está de braços abertos para nos derramar esse amor, para fazer com que nós experimentemos o que é esse rahamim. Mesmo que nós não tenhamos experimentado isso vindo de nossas próprias mães, nós podemos experimentar isso vindo do próprio Deus. Esse amor disponível a todos é uma notícia maravilhosa para as mães que se sentem cansadas e sobrecarregadas, pensando muitas vezes se têm sido bem-sucedidas como mães, carregando o fardo das cobranças da sociedade, das autocobranças. Deixe Deus te ajudar. Não só experimente esse amor, como coloque os seus filhos nas mãos de Deus, permitindo que Deus cuide do seu filho com esse amor, com essa compaixão. No final, meus irmãos, eu creio que talvez a fórmula seja oposta. Talvez a conta que eu fiz aqui deva ser invertida. Não foi Deus que resolveu ser descrito com a compaixão de uma mãe. Não é Deus que sente o amor que as mães sentem. Mas dentre todas as pessoas neste mundo, Deus escolheu as mães para sentirem o mesmo amor, a mesma compaixão que Ele sente pelos seus filhos amados, protegidos e escolhidos. Nesse sentido, mães são seres privilegiados, porque com elas Deus decidiu compartilhar uma das emoções que mais o caracterizam, que mais o definem. Com elas, Deus decidiu compartilhar, para que elas saibam o que é a sua misericórdia, a sua compaixão pelos seus filhos. Eu encerro lembrando mais uma vez que as misericórdias de Deus estão disponíveis para todos, mães e filhos. Mas ainda mais, as misericórdias de Deus são uma boa notícia, consoladora, para as mães que por qualquer motivo já não têm os seus filhos presentes. E também para os filhos que por qualquer motivo já não têm as suas mães presentes. Ou mesmo para quem, por qualquer motivo, gostaria, mas ainda não é mãe. Ao crermos em Jesus, Deus nos traz para fazermos parte de uma nova família, não substituindo as pessoas, mas ressignificando os relacionamentos. Paulo, quando escreve a Timóteo, orienta que ele pastoreie as mulheres mais velhas como a uma mãe.
E que as mulheres mais velhas ensinem as mais novas como a filhas. No final, essa é a promessa que Jesus nos faz, meus irmãos. Que todos os que o seguem recebem mais casas, mais irmãos, mais irmãs, mais mães e filhos. Isso porque Jesus nos chama para sermos tocados pela dor do outro, a abraçar os que sofrem, a ajudar a aliviar o sofrimento daqueles que caminham conosco. Dessa forma, todos nós podemos não só experimentar, mas também expressar a compaixão de Deus. Sermos misericordiosos como Deus é misericordioso. Por isso que neste dia Ele renova em nós essa decisão de experimentarmos e expressarmos o seu rahamim, o seu amor materno, a sua compaixão profunda, que a todo momento se aguça, se aquece sobre nós. Amém? Que Deus te abençoe.